escreveu em João, capítulo número 1. Glória a Deus. Versículo 14. Já que escreveu João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, João, o Evangelho de João, é um evangelho diferente, um evangelho maravilhoso. E João traz uma doutrina para nós da encarnação de Cristo. Ele está dizendo que Deus se fez carne. João traz uma doutrina falando, aleluia, da união hipostática. Isso é uma doutrina das duas naturezas de Jesus. A natureza divina e a natureza terrena. Quem já ouviu falar sobre isso? Glória a Deus. Jesus, ele tinha essas duas naturezas. E quando João ele está pregando, João está sabendo para quem está pregando esta doutrina, pois não acreditavam que o Filho de Deus pudesse se revestir de carne e estar no nosso meio e não ser um pecador como nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, naqueles dias havia muitas falsas doutrinas acerca desta união hipostática, ou seja, acerca dessas duas naturezas de Jesus. Havia uma peleja muito grande. E isso se formulou em uma doutrina. Então nós vamos entender que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há nos nossos dias muitas, não são poucas, muitas igrejas que estão em nossa volta. Nós compartilhamos os seus hinos, que nós ouvimos as suas mensagens e que elas não acreditam nesta mensagem. Aleluia. Amém? Amém. Fazer como diz o outro, pasmem. Há nos nossos dias muita gente que está no nosso contexto cristão, mas que não acredita na encarnação do Verbo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Portanto, eu espero nesta noite, com esta palavra, demonstrar que isso é algo real em nossos dias. E quando Jesus estava dizendo aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, Jesus estava falando do fermento que enche o pão, mas ele estava falando do falso ensinamento que leva o homem a crer em coisas que não é verdade. Portanto, este ensinamento é de suma importância, tendo em vista as muitas heresias que estão tendo em nossos dias. É um ensinamento muito profundo acerca das duas naturezas de Cristo. Quando nós olhamos para o capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 1, João diz que no princípio era o Verbo. João diz que o Verbo era Deus. Glória. Que diz ainda que o Verbo estava com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E o Verbo era Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para cá, versículo 1, João está dizendo que aqui se encontra a divindade de Cristo. Cristo, ou seja, o Verbo, porque o Verbo aqui no grego é logos, Verbo, louvado seja, ou seja, a palavra se encontrava com Deus e era Deus. João está nos dizendo então que a divindade de Cristo é oriunda lá do trono de Deus. A divindade de Cristo não era algo que estava se iniciando naqueles dias, mas já era desde a criação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele habitava com Deus, oh glória. João começa enfatizando e declarando esta divindade, pois era muito necessário. João nos leva a observar, aleluia, essa defesa que ele faz, porque ele expõe, aleluia, essa verdade que ele está expondo, desta divindade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Como eu disse naqueles dias,
Muita gente não acreditava que um pecador, aleluia, recebesse essa divindade, ou seja, Deus se encarnasse em um ser humano comum, em um pecador, louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ver essa declaração lá no Evangelho de João também, capítulo 9. Quando aquele homem, aquele cego de nascença é curado, e aqueles fariseus indagando, ele diz: dá glória a Deus por este homem que curou este cego, é um pecador. Eles não acreditam na divindade de Cristo. Não é muito distante de nós, aqui tem muita gente também que não acredita. Portanto, é importante nós observarmos porque qual Espírito está ministrando a palavra. Quando nós olhamos para João escrevendo a carta, nós vimos nesta noite o cuidado que a igreja tem que ter com a mensagem que está sendo ouvida, com a mensagem que está sendo pregada, quem é o Cristo que está sendo anunciado, qual é o Espírito que trouxe essa mensagem, E hoje a gente não está muito preocupado em analisar a profecia que está vindo. A gente está preocupado se vai trazer alguma coisa de benefícios financeiros, benefícios físicos. Mas João está nos mostrando que mais vale a minha salvação que a tua salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, para nós sermos salvos, precisamos andar no caminho certo. Precisamos estar recebendo e termos convicção que estamos adorando o Senhor Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, sem engano, sem violência, sem mentiras. Temos que ter convicção de que nós estamos servindo a Deus. Aleluia. Porque tudo isso, meus irmãos, está na nossa mente. A gente, mas será que a gente, em momentos de fragilidade espiritual, de tentação, a gente pensa, a gente imagina, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque às vezes nos falta o alcance do conhecimento. Às vezes nos falta não porque Deus não disponibilizou para mim e para você, não. Porque muitas das vezes a gente não quer se submeter a buscar este conhecimento. A gente espera sempre ouvir algo de alguém. Glória a Deus. João está aqui então dizendo: olha, o verbo estava no princípio com Deus. João nos remete lá para a criação, lá para o Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos ver Deus utilizando o verbo haja e fazendo ali a criação. Louvado seja o nome do Senhor. Logo sempre foi a manifestação da deidade, ou seja, da divindade, e nunca de maneira mais completa do que pela encarnação ele se manifestou. Quando Jesus veio, nós vamos ver isso aqui, se você tiver com a sua Bíblia aberta, por favor. Evangelho de João ainda, capítulo 1, versículo 18. O evangelista então ele expõe essa doutrina dizendo: olha, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, o fez conhecer. Oh, glória a Deus. Portanto, nós começamos a entender que João está aqui doutrinando e ensinando, aleluia, que o Filho de Deus que estava no seio do Pai saiu de lá e se encarnou. Oh, glória a Deus. Ou seja, uma declaração mais completa do que essa não existe. Vamos ver em outro texto também no Evangelho de João, como eu falei, o Evangelho de João é maravilhoso, capítulo 14, onde há 3 perguntas interessantes ali. O que nós queremos nessa série de doutrina, irmãos, é levar eu e você a ter mais intimidade com Cristo. Temos convicção acerca de quem é o Cristo que nós servimos. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14. Tem 3 perguntas interessantes. Jesus está preparando os seus discípulos. Jesus está preparando eles para os últimos momentos. Ele vai dizer: não se turbe o nosso coração, vai vir um tempo difícil, mas eu vou trazer, eu vou voltar. E quando Jesus está dizendo isso, alguém que está ali diz assim: mas Senhor, que é chamado Tomé, Senhor, versículo 5, Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Olha a pergunta que Tomé faz a Jesus. Nós estamos falando aqui, irmão, de um ensinamento de doutrinário, que os discípulos tinham conhecimento não só vivencial,
não só de andar com Cristo. O problema está em entender a natureza de Cristo. Oh, glória a Deus. Quantas vezes Cristo não quis mostrar a eles a sua divindade andando sobre as águas? Quantas vezes ele não quis declarar a eles que ele era o Filho de Deus, repreendendo o mar, mandando o vento se aquietar? Aleluia! Perceba que há uma dificuldade no coração dos discípulos de compreender quem é Jesus. Há uma dificuldade de entender a divindade de Cristo, mesmo no meio daqueles que andavam colados com Jesus, que viram as manifestações gloriosas que homem nenhum fez. Tomé então diz, mas Senhor, nós não sabemos o caminho. Então Jesus dá aquela famosa frase que nós usamos nos cultos campais: eu sou a verdade, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Jesus está em 3 palavras, cada uma com a boca de Tomé, porque Tomé era cético, era incrédulo. Tomé é aquele camarada que Deus só crê se eu colocar minha mão. E Jesus conhecendo ele diz, você precisa entender, aleluia, que eu me resumo em 3 palavras para você: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Por quê? Porque tinha doutrinas mentirosas, fermentos do fariseu enganando as pessoas. E eu sou a vida, pois nada de mim só tem morte. Jesus dizendo isso para Tomé. Não é? Eu posso até parafrasear e dizer, Tomé, tu não percebeu isso? Jesus não era pego de surpresa, porém Jesus estava ensinando. E aí ele fala, olha, versículo de número 7 é muito interessante, porque ele diz, olha, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Aí ele vai dizer assim, ó, e já desde agora, ou seja, ele está diante dele e acabou de falar, o conheceis e tem visto. Ó, e tem visto. Aí nessa hora entra outra pergunta. Filipe disse assim, Senhor, pois então nos mostra o Pai. Olha aí, irmãos. Olha os ensinamentos que nós acabamos de olhar. Olha João declarando em diversos locais. Se você abrir no Evangelho de João 10:30, Jesus está dizendo, ensinando os seus discípulos, eu e o Pai somos um só. Jesus está ensinando os seus discípulos que há uma manifestação do Pai e do Filho em pessoas distintas. Oh, glória a Deus. Mas os discípulos estão sem compreender isso. E quando eu e você não compreende a palavra de Deus, entre outras coisas que não vem de Deus na nossa vida, a gente começa a ficar curioso para observar outras coisas quando a gente não compreende a palavra. Então Jesus vai falar com Tomé, aliás com Filipe. É interessante que eu estou tanto tempo convosco. Essa palavra me deu um choque quando eu li. Essa palavra fez assim como um sino, ela ficou pum, veja de mim. Eu estou tanto tempo convosco e vós não tem me conhecido a mim. Aleluia. Parece aqueles camaradas que iam com Jesus ao caminho de Esaú, conversando com Jesus, mas não sabiam quem era. Parece aqueles que estavam na beira da praia, conversando com Jesus, mas só foram entender quando ele partiu o pão. Como é que nós estamos na igreja? Como é que está a tua fé? Como é que você está na casa do Senhor? Aleluia. Qual é o conhecimento que você tem de Cristo? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou há tanto tempo convosco e vós não me conheceis. Aí então vai dizer, quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Jesus dizendo, oh, glória a Deus. E como desistiu, mostra-nos o Pai. Era como se Jesus dissesse, você não aprendeu nada, meu filho. Tudo que eu ensinei até agora, você não aprendeu nada. Ei, meu irmão, minha irmã, nós não vamos passar 1 ano, 2 anos, 10 anos sendo doutrinados, ensinados pela palavra de Deus, na escola bíblica, e não vamos aprender nada. Nós temos que aprender. Nós precisamos nos atentar para o que está dizendo a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aí Jesus continua dizendo e falando, passando e continuando, nós vamos o sermão dele aqui para frente. Jesus começa a dizer que eles deveriam conhecer pelo fato de que se eles
guardassem a palavra. Olha aí. Nesse mesmo capítulo, Jesus vai dizer: se vocês guardarem a minha palavra, o meu Pai vai vos amar. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Nós não guardamos a palavra de Deus. Nós não fazemos aquilo que Davi diz lá no Salmo 119, versículo 11: um dia a tua palavra no meu coração, para mim não pecar. Nós precisamos aprender a guardar a palavra. Eu já testemunhei que certa feita eu estava passando uma provação, e naquele momento eu entendi que era uma provação, e o Senhor me deu um versículo, então eu está comigo guardado. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vem tentação sobre vós, senão não estáis fiel ao Senhor, que não vos deixe ser tentado acima do que podeis. Não sua tentação vos dá também um escape. Naquele dia eu tive uma experiência com Jesus. Eu tive uma experiência com Cristo. Eu guardei aquilo comigo. Eu sei que tem momentos que nós somos provados, porém Deus está conosco. Ele diz: eu não vou deixar você ser provado acima do que você pode suportar. Então eu tomei posse da palavra de qualquer coisa de provação. Eu sei que Jesus está comigo. Eu vou suportar. Eu vou aguentar. Eu não vou pecar. Eu não vou desistir. Eu não vou deixar os caminhos. Eu não vou pegar outra coisa que não seja que vem da parte de Deus. Aleluia. Então Jesus diz: olha, versículo 16, capítulo 14 ainda: eu vou rogar ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, outro igual a Ele, ou seja, um Deus igualmente Jesus, que é quem para a Trindade, né? Mas nós não estamos pregando sobre a Trindade hoje, estamos pregando sobre Cristo e as suas duas naturezas. Ele vai dizer: para que fique convosco para sempre. Irmão, um crente que guarda a palavra é cheio de Deus, irmão. É cheio do Espírito Santo. Você não vê um crente que guarda a palavra jogar praga sobre ninguém. Você não vê um crente cheio da palavra andar murmurando pelos cantos. Não vê não. Você não vê um pai. Outro dia eu cheguei com um cidadão e eu fiquei sabendo que tinha acontecido uma coisa com a família dele. Uma tarde do aniversário. E eu fui lá para conversar com ele. Tá? E a primeira coisa que ele disse foi assim: filho do diabo, usando a palavra contra a pessoa. Contra a pessoa. Ou seja, quando ele falou isso, essa pessoa está ferida. Essa pessoa está ferida, ela deixou de entender o que é o Evangelho. Eu posso estar blasfemando por causa de um momento de ira. Porém, o Senhor nos mostra aqui que quando um crente guarda a palavra, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo faz questão de estar na tua vida, de estar com você, porque ele está sendo honrado, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E ele diz ainda, versículo 17: o Espírito da verdade que o mundo não conhece nem pode receber. Ele não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco. Aleluia. Olha lá, versículo 17, capítulo 14: habita convosco e está em vós. É claro que aqui nós vamos ver o contexto da mensagem. Aqueles crentes que estão guardando a palavra, que amam a palavra de Deus, a gente vai perceber no contexto aqui. Não adianta a gente pegar um versículo isolado sem você ver o que está em volta. Não, Jesus habita em mim, aí você habita em mim, eu vou mentir. Habita em mim, eu vou falar mal de todo mundo. Habita em mim, não, que conversa é essa? Aquele crente que guarda a minha palavra, eu vou rogar ao Pai, para o Pai mandar outro, seja igualmente a mim, na minha mesma autoridade e poder, seja um terceiro da Trindade, para ele habitar convosco. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos entender isso na palavra de Deus. Aleluia. Não nos deixa órfãos, ó. Aí entra a terceira pergunta. Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, aí do povo que o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, versículo 19, porque eu vivo e vós vivereis. Aí entra a terceira pergunta, versículo 22, Judas, não Iscariotes. Ele diz assim: Senhor, de onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo? Olha o conhecimento. Jesus já tinha ensinado várias e várias vezes, aí, meus irmãos. Eu sei que às vezes a gente gosta muito daquele movimento, e é gostoso, aquele culto mesmo bem cheio de energia, né?
línguas estranhas, profecias, isso é muito bom. Porém, nós não podemos deixar o nosso emocional cobrir a razão do culto. Eu tenho que analisar a mensagem que está sendo pregada. Eu tenho que ver o que o Espírito está ensinando e ministrando no culto. Não importa se ele está sendo um culto cheio de línguas estranhas, cheio de profecias, eu tenho que estar com meus ouvidos aguçados na palavra de Deus. O pregador pode gritar muito, o pregador pode gritar pouco, não importa. Eu tenho que estar entendendo o que está saindo. Aleluia! Não importa. Eu tenho que entender a direção, o propósito, o ideal que Deus quer através daquela palavra na minha vida. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos continuar. Então, nós vimos aqui que os discípulos nos mostraram que essa dúvida estava entrando na cabeça de muita gente. Porque tinha alguém semeando situações. Esse ensinamento ele traz dúvida para muita gente. Você acha que são poucas as pessoas que abandonam a fé? Mas não entendem que mesmo estando numa ramificação de cristãos, mas eles são heréticos, eles não acreditam. Vamos continuar para chegar lá em nome de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 27. Vamos mudar aqui no livro de João um pouquinho. Vamos ver o que está escrito acerca do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 27. Glória a Deus. Está escrito assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Filho ou o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quem conhece o Pai aqui nessa noite? Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus te revelou. Porque Jesus te revelou. É porque Jesus te revelou. Aleluia. Glória a Deus. Todas as coisas foram entregues a Ele. Ele está dizendo: eu administro as coisas do meu Pai. Enquanto alguém está dizendo: não, só tem um Deus. Só há um Deus. Há uma confusão muito grande, nós vamos devagarzinho. Isso aqui é um estudo teológico que requer muito tempo para a gente poder, porque é muito grande, né? Porém, nós temos o Espírito e a mente de Cristo, nós conseguimos compreender. E a gente vai dar pontos importantes para a gente olhar aqui. Glória a Jesus. Portanto, quando João está dizendo que ele estava com o Pai, que ele era Deus, João está dizendo que Jesus era pré-existente. Ele não foi criado como alguém dizia. Nós temos aqui em nossos dias uma seita, eu vou me atrever a dizer o nome dela, porque é importante dizer, e a gente sabe que isso é um negócio complicado, mas eu me atrevo a dizer, isso é uma seita adventista de sétimo dia. Eles dizem que Jesus, eles acreditam na Trindade, porém, como Jesus sendo um arcanjo Miguel. Ó, não sendo um filho propriamente de Deus, e nem tendo esse poder tão divinal. Ou seja, o arcanjo foi uma criatura que foi criada. Então nós temos isso muito próximo de nós, a gente tem isso na nossa TV em casa. Quem não assiste aqui o Evidência? Eu não assisto. Mas tem muita gente aqui, em outros cantos, que assiste o nosso meio cristão. Ele pensa que é aquela palavra, porque está usando o nome de Cristo. Aí você pensa que aquela palavra é uma palavra, quando você pensa que não, ela vai, porque são mestres que estão ensinando. Daqui a pouco, não, isso aqui é verdade não. Já tá, a mente já está distorcida, passando doutrina. Aleluia. Isso acontece com esses dias. Outro dia, aqui muito perto, na igreja da nossa Assembleia, um irmão que não absorveu a mensagem. O que é que Jesus disse lá em Mateus 13? Quando o irmão, aquela semente cai na beira do caminho, fica sem compreensão, o inimigo vem e arranca. Eu preciso entrar na doutrina, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Por quê? O inimigo não arrancar do meu coração a verdade, porque ele quer arrancar. Porém, quando eu me alimento da verdade, eu começo a compreender a verdade. E Jesus me dá um coração entendido para mim entender a tua palavra. Para mim viver o evangelho verdadeiro, porque eu quero estar te esperando. Deve ser nossa oração contínua. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que João está dizendo é que ele era pré-existente. Ou seja, ele estava
E aqui no próprio Evangelho de João, nós vamos ver João dizendo: ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas que foram feitas por ele. Capítulo 1, versículo de número 2 e versículo 3 também fala sobre essa questão. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando a gente olha para esse versículo, entende que João está olhando para o inimigo que está lá jogando uma mensagem contrária, a gente vai compreender o peso dessa palavra. Quando eu e você identifica quem está lá fora pregando contra essa mensagem, a gente vai entender o peso dela nos nossos dias e como nós devemos nos atentar por tão pequeno versículo da Bíblia Sagrada. Mas atentar para este versículo tendo a razão dele, tendo a interpretação dele. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Portanto, nós vamos entender que ele estava no princípio, ou seja, ele estava com Deus, era pré-existente, não foi criado, ele é o Criador. Era ele que criava, porque ele administrava as coisas do Pai. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Assim, João está justamente nos dizendo que Jesus não foi esse criado, mas foi o Criador de todas as coisas. E nós vamos ver também os apóstolos falando, nos mostrando essa existência, essa pré-existência dele. Nós vamos ver, por exemplo, Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Nós vamos ver Paulo falando acerca desta preeminência, deste Deus sempre eterno, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós, há um só Deus. Quando nós vamos ver essa palavra, nós vamos entender que Paulo está confrontando o farisaísmo. Nós vamos ver que tem uma mensagem lá do outro lado que está querendo distorcer quem é a pessoa de Cristo Jesus. A minha preocupação é justamente essa. Não é, eu sei que os irmãos aqui todos são crentes. A minha preocupação é com a mensagem que está vindo de lá, que está nas redes sociais, que está na TV, aleluia, que está nos jornais. Oh glória, essa mensagem que está distorcendo a verdade de Cristo é que eu estou batendo contra aqui nessa noite. Eu estou mostrando para você que há essa mensagem atacando o cristianismo, louvado seja o nome do Senhor. Há esses homens perversos que já têm neles o espírito do anticristo. Então Paulo diz assim, versículo 6, todavia para nós há um só Deus. Aleluia. O Pai. E que é tudo para ele, para quem nós. Todavia para nós há um só Deus. O Pai. De quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Paulo está dizendo que foi por meio dele, foi por ele que existem todas as coisas. Paulo está defendendo aquilo que João defendeu. João está defendendo aquilo que Cristo é, que aquilo que Cristo apresentou. E é isso que nós devemos continuar. Está na mesma comissão que Jesus disse: ensinai. Ensinai-vos a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Nós precisamos aprender a guardar a verdade eterna de Deus. Nós estamos olhando aqui essa natureza divina. Ou seja, ele era divino, estava do lado do Pai, e agora é pré-existente, ou seja, ele sempre existiu, não foi criado, ele é o Criador. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Podemos continuar? Para nós entendermos a natureza humana de Cristo, nós precisamos entender que alguns termos estão nos originais, isso é importante falar, eu não gosto de falar sobre isso, sobre originais, mas existe a palavra e a gente precisa mostrar que esses termos nos originais, eles são usados não somente para Jesus, aliás, não somente para o ser humano comum na Bíblia, mas está também para Cristo Jesus. Alguns termos acerca da alma, né? Pneuma, por exemplo, é um termo grego, fala de espírito.
É um Espírito. E nós vamos encontrar referência em Lucas 23, 46. Quando Jesus está ali, ele vai dizer: o meu espírito está extremamente angustiado. Ele está dizendo que ele é homem. Ele está dizendo: eu sou homem, meu espírito está angustiado. Ele está lá no Getsemane, e é os momentos em que ele declara, e esse mesmo termo existe para todos os personagens bíblicos quando se referem ao Espírito, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E o outro termo é outra palavrazinha, psuche, que quer dizer alma. Né? Ou seja, também é referência em Mateus 26, do 36 ao 38, também falando sobre essa questão da alma de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto que nos dá assim, que fecha esse entendimento acerca da humanidade de Cristo está em Hebreus, capítulo 2. Nós vamos fazer leitura dele nessa noite, para você entender as duas naturezas de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos sobre a divina, estamos agora nos mostrando essa humana. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 14, diz assim: Hebreus capítulo 2, versículo 14: e visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, quem? Jesus, participa ou participou também das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E o texto está nos dizendo que da mesma forma que nós participamos, ou seja, temos carne e sangue, ele veio da mesma natureza, participando das mesmas situações que nós, ou seja, os sentimentos, as emoções, falando do corpo, da alma e do espírito, em 3 pontos das Escrituras Sagradas. O texto está muito claro nos mostrando que Cristo, aleluia, louvado, e aqui vai dar continuação. Para que isso? E nos livrar, nos livrasse, né? Ou seja, da escravidão, né? Deixa eu ver aqui, versículo 15, Hebreus 2,15, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, ele ia provar as mesmas coisas que ele e você provou: dores, sentimentos, fraquezas. O que nós devemos entender é que o Jesus que nós servimos e adoramos, ele se submeteu a viver uma vida como homem. O Paulo, escrevendo aos Hebreus, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Filipenses capítulo 2, ele diz assim: ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de homem, de servo. E como homem ele humilhou-se até a morte, ou seja, ele suportou aquela morte. Por isso aqui nós temos que entender que a morte de Cristo na cruz não foi simplesmente uma história a se contar. Era um homem verdadeiro que estava ali. Não era Deus que estava sendo ali oprimido, mas era um homem que estava suportando toda a provação da cruz. Os historiadores contam que poucas pessoas chegavam no Gólgota para a cruz. Tamanha era a crueldade dos carrascos. Mas Jesus tinha que chegar lá. Tinha que se cumprir as Escrituras, ele tinha que ser pregado. Ei, meu querido e minha querida, nós estamos aqui salvos, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus entende você, louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém não entenda, mas tudo que nós sofremos, Jesus sabe, Jesus sente, aleluia. Jesus sentiu para justamente ser, aleluia, um intercessor por nós. A Bíblia diz, para justamente ser um sumo sacerdote. Nosso problema é porque às vezes nós procuramos A e procuramos B e nos esquecemos de procurar Jesus, quem pode nos entender e quem pode sarar as nossas muitas dores e enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, nós vamos ver aqui que nós temos algumas mensagens unicistas que estão em nossos dias. Essas mensagens, elas entram muito fácil no nosso meio, porque às vezes as pessoas faltam atentar para a doutrina. E nas mensagens é justamente o único Deus, eles usam muito isso. Nós temos o Tabernáculo da Fé, uma igreja que prega sobre isso. Não sei se tem algum por aqui nessa região. Nós temos outra igreja unicista que é a Voz da Verdade. Nós cantamos os hinos deles, mas eles são seita, não acreditam na Trindade. Os
unicistas, eles acreditam em um Deus em 3 tempos. Deus do Antigo Testamento, Jesus agora e o Espírito Santo a partir de Jesus. Ele diz que é o mesmo Deus em 3 tempos diferentes. São muitos os ataques que existem. Portanto, meus irmãos, nosso Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, nessa noite nós estamos estudando um pouco sobre Jesus. Nós estamos analisando as 2 naturezas dele, a divina e a terrena. Por que é importante? Porque como a divina, ele tem poder para te salvar. Ele tem poder para te curar. Ele tem poder para te libertar. Ele tem poder para te dar esse livramento. Como a terrena, eu tenho que entender que ele se desceu-se e ficou guardinho em você para suportar. Como a terrena, ele pagou por isso, por mim e por você. Por isso, meu irmão, seja fiel a Deus. Minha irmã, seja fiel, jovens, sejam fiéis a Cristo. Entendam essa natureza que ficou aqui suportando, porque às vezes a gente não quer suportar nada, meus irmãos. Às vezes a gente não quer suportar nada, a gente já sai falando mal do pastor, a gente já sai falando mal do irmão, da irmã. Quando a gente deveria olhar para aquilo que Deus nos entregou, que é tão importante. Então nós temos que ter cuidado, nós temos aí também, eu estou dizendo isso, é para a gente poder tomar cuidado, tem outro ministério chamado Só Jesus. É Jesus, não é Jesus, Jesus acorda que é Jesus. Daqui a pouco está envolvado no cidade. Não, é Jesus, um presidente, não sabe aí não. Tem outro ministério também, que é chamado a Igreja Pentecostal Unida. Todas as igrejas são unicistas. Mas tem uma doutrina, por isso não, que às vezes, por isso eu não salvo a Assembleia de Deus. Se um dia eu tiver que mudar de local, eu prefiro ir para a Assembleia de Deus. Eu não vou para outra. E a Assembleia de Deus tem que ter cuidado ainda. Para ver se vai a doutrina. A doutrina. A sã doutrina. A sã doutrina. Que causa comichão no ouvido de muita gente. Porém, na sua causa gozo, alegria, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entender isso? Vamos lá, vamos terminar. Nós temos também, meus irmãos, em nossos dias, uma doutrina que trabalha nas famílias, aos testemunhos de Jeová. Perigosíssimos. Eles acreditam em um único Deus, aos testemunhos de Jeová de jeito nenhum. Os adventistas de 7 dias, meus irmãos, são os piores que tem. Estão nos colégios, nos postos de saúde, todo mundo com essa doutrina. E muita gente toma gato velho. Porque eles pensam que aquilo ali é quando a gente está falando de Jesus. Meus irmãos, quem realmente tem que macumba não está falando? 1, 2. Não glória a Deus, não? Não, não. Não glória a Jesus, irmão? Lá, você assustou? Não. E sabe para quê? Para enganar as pessoas simples. As pessoas dizem assim, isso aqui é coisa boa. Porque está dando glória a Deus. Está dando glória a Jesus, isso aqui não é do mal, não. Meus queridos irmãos, cuidado com o Espírito que está falando, meus amados. Devemos analisar qual é o Espírito que está falando a palavra, glória a Deus. Vamos aprender com a Bíblia, para a gente não ser enganado. Qual é o Espírito que está falando, louvado seja o nome do Senhor, qual é o intuito da mensagem, para onde eu vou. Será que eu vou me tornar um cristão melhor depois de ouvir essa mensagem? Essa mensagem causou em mim melhoras. Ou causou em mim esfriamento, distanciamento, causou em mim aborrecimento com o próximo, eu passei a amar mais, oh glória. Ou eu passei a me preocupar mais, oh glória. Ou eu passei a servir a Deus melhor, oh glória. Amém, meus irmãos? Vamos ter cuidado com quem ou de quem nós estamos ouvindo. Pois bem, eles dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Porém, a Bíblia diz que Jesus é o Emanuel. Deus conosco. Mateus 1:23. Deus conosco. Para eles, lá é o arcanjo Miguel. Mas também para você é o Emanuel. Tu pode clamar que ele te ouve. A palma da mão dele, glória. Tem tudo com ele, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Miguel é um arcanjo. É uma criatura.
versículo 13 ao 21, capítulo 12, versículo 1, vamos ver o arcanjo lá fazer uma função, ou seja, lutar contra as trevas, uma batalha. Deus, ei, meu filho, vai lá, meu filho, você é meu céu, você está a serviço meu, aleluia, a serviço da igreja, e a serviço de Israel, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A serviço da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Você tem o Miguel, que está a serviço da igreja. Você pensa que não tem um anjo que peleja pelos peleiros, que Deus manda? Tem. Você pensa que ao redor teu não tem um principado, o demônio está lá, mas a tua volta está o anjo do Senhor. Aleluia. Tem combates espirituais, mas não tem. Tem. Tem luta tremenda. Tem. Ao teu respeito. Quer ver se eu seja uma pessoa de oração? Quer ver se eu seja uma pessoa que guarda a palavra? Para tu ver a luta que existe. Quer ver se aproxima mais de Deus? Para tu ver a peleja que se dá. Tem gente que não sabe. Ainda está indo tomando leite. Aí assim, quanto mais eu oro. Aí parece até aquele pessoal antigamente, né? Mas coisa que acontece, né? Não, meu filho. É porque o inimigo de nossas almas não quer ver do próximo de Deus, ele quer ver que é distante. Quanto mais próximo de Deus, é natural, mas também tu vai ter vitória. Não é só o inimigo cantando vitória contra ti, não. É tu olhando, lutando e vencendo. Aleluia! Vamos ver aqui, vamos continuar, que é para você não ser enganado. Se você for, Jesus deu ajuda. Judas, capítulo. Judas só tem capítulo, só tem versículo. Versículo 9 você vai ver isso. Ele lutando contra as trevas. Batalhando pela minha vitória e pela tua vitória. E Deus também diz que os anjos são servos que lutam em favor daqueles que vão ser salvos. Ou seja, é uma ignorância de conhecimento muito grande. Porém, meus irmãos, quem trabalha nessas falsas mensagens? Nós vimos hoje que é um espírito. Nós vimos hoje que quem leva essa mensagem em evidência, quem é? É o Espírito. Eu digo, meus irmãos, que na terra tem três Espíritos. O Espírito de Deus, o Espírito do homem e o Espírito das trevas, de Satanás. Os dois Espíritos precisam do homem para ser utilizado. Ele não usa essa cadeira, meus irmãos, pelo amor de Deus. Não vamos ser ignorantes. Ele não usa essa cadeira, não tem vida. Ele quer usar um homem ou uma mulher. Ele quer que um de nós dê lugar ao diabo. Por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, ele diz assim, não dê lugar ao diabo. O que dá lugar ao diabo? É quando aconteceu aqueles escândalos tremendos, que às vezes o irmão começava a paquerar a irmã dentro da igreja. A irmã começava a soltar o bilhetinho para o irmão casar. Isso é dar lugar ao diabo. Era a irmã que vinha quase nua, irmão, e sentava aqui com a ferro, tentando os obreiros ficar da ferro assim ainda. Isso é dar lugar ao diabo. Isso é dar lugar ao diabo. Paulo está dizendo, não tem lugar um, porque ele é um espírito maligno. Jesus disse assim, olha, ai daquele, é vista que vem, mas ai daquele, porque enviam os escândalos. Aleluia. Satanás está doido para pegar um livro no escândalo. Você pensa que não? Você pensa que ele não quer me derrubar daqui porque eu estou pregando a verdade bíblica? Você pensa? Não se engane não, meu filho. E eu não me engano. Eu não me engano. Quando eu prego a palavra verdadeira, a espada está na minha mão, eu estou pregando, mas eu sei que vem retaliação, mas eu não estou preocupado, eu estou lutando pelo reino dos céus. É mais poderoso que está em mim do que o que está lá no mundo, louvado seja o nome de Jesus. Crente tem que ter convicção, irmão. Fé, aleluia. Cuidado, meu filho. Cuidado, minha filha. Não tem lugar ao diabo. Não tem lugar ao diabo. Pois o diabo só veio matar, roubar e destruir. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos me deixaram sair sem ficar comigo? Jesus é o Criador. João capítulo 1, versículo 3. Miguel é a criatura. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vamos ler esse aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Eu gosto muito desse texto. Eu sabia dele de qual, mas o meu tempo foi ficando. Capítulo 1, versículo 16 diz assim:
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele está dizendo que esse principado, que é um governo, ele está dizendo que Miguel ele tem um governo eclesiástico, ele domina, ele é um anjo poderoso. Louvado seja, mas ele foi criado, né? Tudo foi criado. Aqui a Bíblia não é, ele está dizendo tudo foi criado. Foi nele, foi por ele, aleluia. Porém, tem gente que não tem outra coisa. Por que eu segurei aqui? Porque aqui está mais em evidência, como eu falei lá fora. Está nos colégios, nas redes sociais, na televisão, os postos de saúde. Em todo canto eu vejo. E eles não fazem nada. Bem devagarzinho, eles conseguem acesso aos corais, coisa impressionante. Impressionante. E muito crente não sabe disso. Está faltando doutrina? Aqui não, graças a Deus nós estamos ministrando um ensinamento acerca de quem é Jesus, as suas duas naturezas. Eu sei que é um ensinamento muito raso, porque é a única doutrina para a gente falar sobre muitos assuntos importantes acerca dessa divindade de Cristo e dessa humanidade. Porém, é o suficiente para quem tem a mente de Cristo e o Espírito Santo. Nós queremos sim ficar aqui mais uns dias. Eu tenho me sentido muito impulsionado sobre Cristo Jesus. Eu acredito que a gente vai dar uma caminhada aqui sobre essa questão de Cristo. Nós aprendemos um pouco mais. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, nascer Jesus nasceu sem pecado. Né? E é justamente o que nós vamos ver que eles dizem que ele tinha uma natureza pecaminosa. Irmãos, tem tanta barbaridade aí no mundo afora que os irmãos nem imaginam. Seja essa mensagem aqui. Lucas capítulo 1, versículo 36 diz que Jesus nasceu sem pecado algum. Não tem nele pecado. Ele nasceu sim, encarnou sim, mas sem natureza pecaminosa. Porque do contrário, Deus não receberia na expiação que fez por nós. Mas o que é que ele faz? Ele faz é tirar o pecado. João 12, versículo 9, nós vamos ler para nós encerrar nessa noite. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 9. Ele tira o pecado. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Analise os textos, observe os contextos, aprenda como é, quem é, como você pode chegar até Ele, como Ele vê. Você tem que aprender a ver Cristo no seu irmão. Você consegue ver Cristo no seu irmão? Você consegue imaginar Cristo em mim? Me diga, você consegue? Se você consegue, não fale mal de mim. Se você consegue ver Cristo em mim, não me deseje mal. Se você consegue ver Cristo no teu próximo, então não denigre a imagem do teu próximo. Nós precisamos aprender a ver Cristo no outro, pois Ele diz: eu habito em vós. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, eu sei que no momento da nossa vida a gente é tentado a falar alguma coisa do outro, mas eu te convido a pensar 3 vezes antes. Eu te convido a imaginar outra situação em vez disso, porque certamente nós iremos agradar mais a Deus, nós iremos agradar mais a Cristo. Queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se a palavra que Deus colocou no meu coração, peço oração aos irmãos. Por esses dias nós estamos vivendo aí muita doença, né, irmãos? Muita doença.
Amanhã, meus queridos, nós temos o nosso compromisso todo mês, às 7, que é convidar os irmãos para a gente estar indo ali. Eu acho que até amanhã não sabemos o que pode acontecer, mas eu espero que Deus nos conceda a bênção de nós estar ali. Ontem, os irmãos estiveram lá, teve um milagre glorioso lá, foi vou entrar de boleta, vai sair andando. Se a boleta, com a boleta, mas não com ela, né? Se apoiando, né? Saiu com a boleta jogando para cima, assim, ó. Coisa de fazer tempo. Aí uma pessoa me perguntou, rapaz, não é aquelas mesmas coisas que acontecem no Universal, não? Não é minha não, meu querido. É não. Para você ver que não dá mancha, né, irmãos? Em casa lá fora. Pois é, meus irmãos, amanhã me convido que nós estarmos ali adorando o Senhor. Também sábado nós queremos estar uma reunião com os irmãos, os queridos irmãos aqui, para nós tratarmos alguns assuntos importantes em nome de Jesus. Amém? Estou aqui em pé em nome de Jesus.